Querido irmão, querida irmã, para este sábado da terceira semana do tempo comum, nesse dia 29 de janeiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. Naquele tempo, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a travessia para outra margem do lago indica evangelizar em território não judeu. Desafio tanto para Jesus como para os discípulos, que obstáculos encontrariam em terras pagãs, eles que já eram perseguidos em território judeu. A agitação das águas simboliza as ideias fixas dos discípulos. Eles continuavam apegados a seu nacionalismo, acreditando que os judeus eram uma raça superior aos outros povos. Convencidos desse modo de pensar, os discípulos censuram Jesus, que dorme e não os apoia. Jesus acalma a tempestade, faz cessar as pretensões judaicas. Dessa vez, é Jesus quem repreende os discípulos. Por que vocês são medrosos? Ainda não têm fé? Jesus, que fora perseguido pelas autoridades dos judeus e por seus próprios familiares, agora enfrenta o medo dos discípulos, o nosso medo. Querido irmão, querida irmã, a cena da tempestade no mar da Galileia é especialmente uma representação das crises que se abateram na comunidade de Jesus. A primeira grande crise foi, com certeza, sua morte. Foi ele ter sido executado como malfeitor. Depois vieram outros problemas e dificuldades, como as perseguições. Os discípulos precisam de mais fé para não deixar que o medo os desoriente e os leve ao desespero. As crises estão sempre presentes em nossa vida. Nessa passagem, podemos aprender como enfrentar e vencer as tempestades. Primeiro, tenha Jesus no seu barco, mantenha-o presente em sua vida. Segundo, recorra a Ele pela oração, sobretudo nos momentos difíceis. Terceiro, mantenha sempre uma atitude de fé e de confiança em Deus. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, falar com Jesus sobre sua tempestade atual. E neste momento, reze comigo. Ó Jesus Mestre, os discípulos se assustam
com as impetuosas ondas que se lançam para dentro da barca. São as tribulações do caminho, nossas dúvidas, medos, indecisões. Vem em nosso socorro, Senhor, e alimenta-nos com a tua palavra e com a Eucaristia para superarmos os obstáculos da caminhada. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste sábado, da terceira semana do tempo comum, nesse dia 29 de janeiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 7, do versículo 10 a 17, também rezar o Salmo 50, o texto de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura de 2 Samuel 12 e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: Numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre e a preparou para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: Pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha, por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sobre os teus olhos, e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: De sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para a sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que ele se levantasse do chão. Mas ele não o quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, vez por outra levamos uns tropeços da vida, seja pelos desafios que ela comumente apresenta, ou por atos inconsequentes que praticamos e que depois nos fazem sofrer com seus resultados. Hoje, a liturgia da palavra nos convida a refletir sobre essa situação.
Ninguém escapa dos sofrimentos da vida, principalmente quem assume uma missão. Os desafios vêm de toda parte e quando eles chegam, parece que nosso barco vai naufragar. Nessas horas é que demonstramos se cremos mesmo em Deus. A primeira leitura narra a reação de Deus diante do pecado de Davi, que vimos na liturgia de ontem. O profeta Natã se dirige a Davi e lhe conta uma parábola comovente do homem que só tinha uma ovelha, a qual amava muito, mas ela foi roubada por um homem rico que tinha muitas ovelhas. Davi fica indignado com tal história e dá sentença de morte a esse homem rico e perverso. Porém, sem saber que a parábola refletida se referia a seu próprio ato. Era ele o homem rico da parábola, que tinha tantas mulheres, mas foi cobiçar a única mulher de Urias, a qual ele amava muito. Como se não bastasse, mandou matar Urias. Davi se viu diante de um espelho e se arrependeu amargamente. Tomou consciência de seus pecados e Deus o puniu com a morte de seu filho amado, gerado com a esposa de Urias. O golpe na vida de Davi foi doloroso e ele precisou aprender a lidar com essa situação, pois ele mesmo a havia gerado. Muitos de nossos sofrimentos são causados por nossa própria culpa. Culpa por não fazer a vontade de Deus, mas nossas próprias vontades. Culpa por assumir uma missão, mas esquecer de Deus enquanto a exercemos. Culpa por entrarmos no barco de Jesus, mas achar que ele nos abandonou nas horas das tempestades. É desse último elemento que fala o Evangelho de hoje. Entrar no barco de Jesus, isto é, assumir a sua missão, mas não confiar plenamente nele. Se assim procedermos, vamos nos sentir fracos na hora em que o mar estiver revolto. Tudo isso nos leva a questionar: como anda nossa fé? Se tivermos fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, diz outro texto bíblico, seremos fortes o suficiente para enfrentar as tempestades que assolam o barco de nossa vida, acalmando o mar bravio. É o que vemos no Evangelho de hoje. Jesus convida os discípulos a entrar no seu barco e ir para outra margem. Entrar no barco significa assumir a causa de Jesus. A outra margem significa deslocamento, desinstalação, sair do comodismo, enfim, lançar-se aos desafios. Quem entra no barco de Jesus deve estar preparado para enfrentar os desafios. Os que na hora da tempestade ficam com medo e pensam em abandonar o barco, não entendem a proposta de Jesus e mostram não ter uma fé verdadeira. Pelo visto, os discípulos não tinham muita consciência da missão. Quando o vento começou a balançar o barco e lançar ondas dentro dele, eles ficaram apavorados. O fato de Jesus estar junto deles não foi o suficiente para encorajá-los. Quantas vezes dizemos que temos fé, que acreditamos que Jesus está conosco, mas basta um momento mais forte de dificuldade e nossa fé desaparece. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles sabiam que Jesus estava ali, mas o viam dormindo, incapaz de apaziguar a tempestade, incapaz de fazer algo por eles. Ao recorrer a Jesus, acusando-o de não se importar com eles, obtêm o que esperavam, mas foram questionados por Jesus. Por que sois tão medrosos? Ele também nos leva a questionar: por que somos tão medrosos? Por que, diante de qualquer dificuldade, queremos abandonar o barco, jogar a toalha? Por que achamos que Jesus não ouve nossas preces?
Será que também pensamos que ele está dormindo em nosso barco? Ele não nos abandona. Basta confiar. Quem confia não se sente só, não teme. O medo pode ser um indício de que nossa fé anda abalada. Não deixemos que ele, o medo, ou até a falta de fé, atrapalhe nossa vida e impeça-nos de enfrentar os desafios da missão. Quem acredita que para Deus nada é impossível, faz com que o impossível se torne possível. Que nossa fé nos encoraje a nos lançar aos desafios da missão de promover o reino de Deus. Querido irmão, querida irmã, sejamos, portanto, fortes, saibamos enfrentar as consequências de nossos atos e aprendamos com elas. Saibamos enfrentar as tempestades da vida que parecem naufragar nosso barco. Se tivermos fé e fidelidade a Deus, tudo se contornará e se resolverá da melhor maneira. Basta crer e obedecer aos mandamentos de Deus. Reze comigo, querido irmão, querida irmã. Divino Espírito, que eu tenha uma fé reforçada, de modo a não me desesperar nas aflições, pela consciência de ter comigo o Mestre ressuscitado. Amém.